comportamento. Também, eu já conheci algumas pessoas de Niterói, graças ao João Batista, eu descobri que um comportamento lá existe, entendeu? Não sei o que eles colocam na água lá, eu quero descobrir. Ele trabalha há 16 anos com internet. Tem 33 anos só e trabalha 16 anos com internet, o que já, por uma geração Y, é bastante. Ele fundou há 11 anos a AWM Interactive, empresa especializada em e-commerce. De lá, em 2010, a Hub, que é a empresa que ele está agora, que também faz toda essa especialização em e-commerce, que tem uma frase enorme, que é: empresa especializada na viabilização de negócios através do uso estratégico de tecnologias na internet. Eu tive que falar isso porque eu achei muito profundo. E ele já foi formado, pós-graduado, palestrante ótimo, aliás, e vai contar todas as coisas dentro do que acontece nesse território e-commerce e, sobretudo, as mulheres nesse território. Seja bem-vindo, Rafael. Boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado, Rafael, por estar aqui conosco. E, sobretudo, uma pessoa de Niterói, não é fácil. E esse negócio de mulher está na moda, né? Eu queria primeiro dizer a você e a vocês, internautas, que tem uma conexão muito importante acontecendo, tem uma espécie de conspiração gigantesca para demonstrar que a nossa tribo mudou. Mas Rafael, eu quero que você tome em consideração nesse bate-papo, que vai ser muito engraçado, pessoal, e muito legal, porque o Rafael é realmente um cara criativo demais. Mas você precisa pensar que, Rafael, a tribo mudou mesmo. Porque eu sou engenheiro e quando eu estudava engenharia, minha escola tinha 500 alunos e uma mulher. Uma. Imagina. Uma, cara. Mas eu estou vivo, eu sou testemunha disso. Né? E os primeiros eventos de web também, botando lá, vamos lá assim, quando começou o evento de web, os eventos de network em 2000 e depois os eventos mais técnicos, por exemplo, era 90%, 95% só homem também. Falar de tecnologia, falar de internet, falar de web era muito homem. Pessoal, olha aqui. Então é assim, mudou a tribo, né? Mudou totalmente, é impressionante. E a cada ano é perceptível nos eventos, como eu participo de eventos nos últimos 10 anos, foi perceptível o aumento. Ainda não chegou, em relação a evento, ainda não chegou muito a tecnologia e web, ainda não tem metade mulher não. Tem, só quando é um evento de web muito virado para de marketing e comunicação. Aí é meio a meio, praticamente. Eu já fui até evento com mais mulheres. Mas, realmente, a tecnologia, quando você vê bastante mulher entrando, você vê que mudou a tribo totalmente. Mas ao mudar a tribo, quer dizer, nós tivemos agora um problema, que essa ponte entre o antes, quando não era, e agora que passou a ser. E essa questão da gestão, e as coisas têm que ser atraentes ao mundo feminino, porque são gerenciadas por mulheres. É assim mesmo que acontece? Como você viu até na palestra que você assistiu, uma palestra minha, o papo ele começa meio parecendo que é uma coisa muito sexista, né? Uma coisa. Mas na verdade, a mudança que acontece com isso eu acho que acontece uma mudança para melhor, uma coisa que acaba sendo muito mais completa para todos os dois lados. Os dois gêneros têm que participar da mesma forma, igual, e isso tem mais a ver ainda com toda a igualdade que existe nas participações. E, inclusive, não está tão igual a participação, mas em relação a outros pontos. Mas é uma coisa que eu vejo como muito saudável acontecendo e impressionantemente positiva para o negócio. Mas qual é a novidade, assim, se nós pudéssemos, assim, bom, vamos estabelecer uma linha, um momento divisor, né? Como é que a gente traça isso? Primeiro que a gente ainda não tem a vantagem concretizada ainda. Existe agora o alerta, existe agora a chamada de atenção devido ao fato seguinte: a tecnologia, vamos falar, até pegando o que eu falei, se ela foi feita dos eventos, vamos lá, os eventos técnicos de web, tal que eu falei atrás, só tinha a internet toda, toda a tecnologia, tudo foi muito pensado para homens. Tudo foi muito feito por homens. Tinha mulheres participando, lógico que tinham, eram as exceções às regras, era uma coisa muito masculina, como em outros segmentos. Nós vamos rir, engraçado. Eu sei, pessoal, é o seguinte, conta essa história aí de homem inventando coisa para mulher participar, botando cor em... Não, pessoal, essa tem uma ótima. Na nossa pesquisa lá na Hub, a gente descobriu que é tão despreparado estava a ideia para a mulher tudo isso, que o primeiro computador rosa foi feito em 2000 e rosa. Ou seja, a visão que o homem... Em 2000, foi feito o primeiro programa, primeiro computador industrializadamente feito rosa mesmo. Aí fizeram rosa. O homem achar que era o rosa, então, assim, até a visão do que realmente é a importância do negócio.
Isso acontece em 2000. Gente. Não, para já é o seguinte, metade de quem está assistindo a gente é mulher, né? Vai ser assim. E aposto que nenhuma delas pode, ou a filha deve ter um pudor rosa. Então, ou seja, não sabe nem, não sabia nem pensar direito o negócio. Então, ou seja, mas já era uma tentativa em atingir, pelo menos é positivo por um lado, é uma tentativa, o mercado se preocupando, vamos atingir um público feminino, né? Entre aspas, falando de feminino. Mas feito por homem, né? Isso a gente está falando, se a gente for contar a história toda da estudação do mundo, tudo isso, estamos falando de ontem, né? Verdade. Então, se a gente for pensar que só ontem começou a se pensar no que a mulher quer, no que a mulher gosta, no que a mulher está preocupada, não pensamos nada de web para a mulher. Então, hoje há uma discussão em pauta que está começando a se discutir se as usabilidades que estão sendo faladas realmente são o que as mulheres querem, se como a web, como se navega, como se faz, como se vê, como tudo acontece, realmente é coisa da mulher. É o que a mulher gosta. Porque tem, inclusive quando a gente fala sobre tem coisas bastante diferentes. Até ideias de que você, e-commerce, por exemplo, a gente vê muito isso. Não, você gosta de entrar no e-commerce, comprar, tem que botar no carrinho, tem que ser fácil, fechar a compra, acabou, o cara quer ir embora. Não, mulher não é muito assim não. Mulher gosta de ver um vídeo, mulher gosta de ver opinião, mulher não precisa, odeia de repente comprar logo em cima dela. Cara, eu sei disso perfeitamente, porque nós aqui no nosso programa, eu e a Lívia, tá certo? E assim, de vez em quando ela olha para mim e fala assim, João, eu sou mulher, eu penso diferente, eu vejo diferente, porque eu também às vezes me meto o bebê dele, querer fazer as coisas, mas mulher é diferente. Isso é uma coisa que eu acho sensacional e um papo assim de gestão fala também que o Tom Peters ele fala que justamente a mulher, a gente não vai entender a mulher completamente. A gente pode. A recíproca também é verdadeira, né? Entrando nesse ponto, a recíproca é verdadeira também, de toda forma. Mas no momento agora, em que a gente nunca se preocupou. No momento agora, que a gente nunca se preocupou com a mulher. Isso. E começamos a tentar agora fazer coisas que vão se preocupar com a mulher, a gente tem que considerar agora um outro lado desse negócio, que você tem que começar a considerar a mulher agora participando das estratégias e das ideias das suas empresas. Né? Então, isso a gente começa a ver o mercado agora. A mulher cada vez tendo mais importância na gestão, na estratégia, tudo isso, porque se a gente pode tentar, a gente vai acabar fazendo o papel rosa, que é a mulher que tem de mulher. Exatamente. Pois é, esse ponto, duas coisas importantes assim. Primeiro, que se nós fôssemos fazer algo assim, sem mulher, não funciona. Uma vez nós fizemos um programa aqui, e pesquisas de Harvard demonstraram com clareza que grupos que continham mulheres eram muito mais criativos e efetivos e eficazes na entrega de projetos, na entrega de programas, do que grupos só de homens com um monte de QI elevado. Assim, é preciso haver essa percepção para que as coisas aconteçam de fato. Até porque nós viemos de mulher, né? Minha mãe era mulher, né? E agora vai ter o pior disso aí. Vamos lá. Agora, o que é o tempero da discussão? Vamos lá. Que a discussão agora não é porque tem que ser igual, é porque a mulher tomou conta. Hoje a mulher, na decisão de compra, na decisão de consumo, hoje a mulher representa, em bens de consumo, por exemplo, principalmente para o lar, por exemplo, 90% da decisão de compra. Se para decisão de compra de dentro dos lares, pesquisa feita por INSEAD lá fora, Isso. 90% a 95% da decisão de compra de um lar no mundo, do primeiro mundo, mas são as mulheres. Isso. Ou seja, a preocupação agora aumentou geometricamente aí, porque a preocupação então, as ofertas do mercado têm que ser feitas para mulher. Quem está comprando é mulher. Mas para pôr. Quem é que gerencia isso? Quem que digamos assim, faz essa coisa de fato ocorrer daquela direção, daquele jeito? É gerenciamento feminino. E aí explodiu duas forças. Vamos lá. Nunca pensamos em mulheres e elas agora decidem. Isso. Então, no Brasil essa discussão começa, essa discussão agora tem que começar no nível gerenciar, níveis estratégicos. De tudo que é feito hoje, a gente pensar justamente até que ponto a mulher está sendo considerada como coisa. Numa das minhas palestras eu faço sempre a pergunta, e essa pergunta sempre me impressiona quando eu pergunto para a plateia, quem aqui trata a mulher como, já fez ou fez um trabalho no seu e-commerce, no seu trabalho onde a mulher era um nicho. Aí um montão de gente levanta o braço achando que o certo é tratar a mulher como... eu já trato a mulher como lixo, eu já conheço mulher já. É impressionante quando eu falo. Assim, o homem está tendo que repensar. O homem é o mercado e a mulher é nicho, né? Nicho, né? Exatamente isso, na verdade, é quase o oposto. Mulher não é nicho, mulher é o principal cliente de vários N segmentos de e-commerce. Mulher é o principal cliente. Atenção, hein, pessoal. Que dirá quando a gente fala em bens de consumo, até bens de consumo duráveis também já é a mulher que está decidindo isso tudo. Dados de web agora, só para te falar, saiu uma pesquisa agora do IPEA, que na web ainda o homem ainda consome mais que a mulher. Vamos falar assim, ainda não conseguiu dar um takeover no negócio, ainda não é ela que consome mais. Ele arrisca mais no cartão de crédito. Está quase a metade ali, é isso. Está quase a metade ali. Mas muitas vezes esse dado a gente questiona na nossa consultoria,
tudo bem, a gente tem lá 54%, 55% da homem comprando, e alguns segmentos mais, outros menos. Mas até que ponto o homem foi o que realmente configurou ali, botou tudo e ele compra para a esposa, assim, porque as decisões de compra são muito... Outros segmentos de compra, assim, não, assim, pega alguns segmentos mais ligados para bem de consumo do lar, como o mercado, aí é meio a meio, mais para mulher mesmo. Mas, então, ou seja, na web isso está mudando rápido também, que no mundo já mudou, no mundo real, assim, no mundo do físico já mudou isso bastante. Então, esse é um dado então, que a gente tem que preocupar. 2.000 anos, do ano 2000 para cá, começou a se pensar na mulher como consumidora principal de produtos, e consumidora de tomar a decisão. Nunca se pensou nisso antes, e agora tem que se pensar rápido. Pois a tribo mudou. A tribo mudou, porque a empresa que se preparar mais rápido para atender essa tribo, claro, vai estar melhor. A tribo mudou, o mercado, o mundo mudou, a sociedade mudou. Eu quero te fazer um comentário aqui, Rafael, porque você também é um dos entusiastas, e nós queremos registrar aqui que na próxima semana, a Ana Paula Padrão, lá com aquela empresa dela, o Tuareg Conteúdo, né, e os nossos amigos da WebC, que vão fazer essas coisas de monitoramento em tempo real, de redes sociais para esse evento. Mas o evento é muito interessante, né? Tempo de Mulher, que iniciativa interessante, hein? Muito. Isso está acontecendo, essa coisa. Ontem eu fui num evento lá no Brasil Promotion, e ontem não, há 2 dias que eu participo desse evento, e eu fui lá, e assim, no primeiro dia eu falei, ué, um evento feminino. Legal. Nesse mundo assim da mobilização, do ponto de venda, já começamos a perceber que o processo de decisão, não só apenas de compra, mas de decisão como será esse processo, agora está sendo gerenciado por mulher. Esse não é o fato? É um fato. É um fato e se a gente tem maior decisão de compra, né? Voltando um pouco lá, e realmente, todos os eventos, toda ação pensada mais para a mulher teria que participar. E vou te falar, tem dados mais interessantes para evento, então, da participação da mulher mais ativa. Isso. Homem vai para o que interessa só e tal. Mulher shopping, né? Homem buy, homem compra. Para evento acontece isso. Para evento o cara vai ver a palestra que quer e toma um cafezinho, faz um network. Então mulher curte, né? O evento é muito mais ponto. Então, assim, são as nuances que mudam, que agora a gente está começando a tentar entender da mulher. Então até para eventos tudo muda, isso tudo tem todo um caminho bastante interessante a ser analisado e perseguido. Eu não vejo que a gente vai ficar para trás. Vamos falar agora assim. Claro. Vamos transformar o papo um pouquinho sexista agora. Eu não acho que existe uma disputa, não acho que é uma disputa que quem é mais importante no mercado. Infelizmente não é essa disputa, eu acho que tem espaço para habilidades, tudo para as duas coisas. Infelizmente, a gente não deu atenção a esse fato, muita verdade. Acho que a mulher tem aptidões muito mais preparadas para tipos de situações diferentes de homem, né? Mas sem dúvida nenhuma, é interessantíssimo o que a gente vai estar acompanhando aí. O evento, eu vou tentar estar presente lá, não sei se vou conseguir estar presente, mas eu achei excelente uma coisa que a Ana Paula Padrão fala no vídeo de apresentação lá, é aquela coisa da mulher ter que quase se vestir uma versão feminina, mas com um terninho, uma coisa parecendo um homem, para poder conseguir se impor no negócio de trabalho. Você vê como é que isso aí é uma coisa que... E é verdade, ou seja, a mulher hoje matou um terninho para poder se inserir no outro. Então, por que a mulher tem que ser mais feminina, porque a força está nisso daí. Então, isso acho que numa sociedade escravocrata, né, com a tradição monárquica, como é a sociedade brasileira, é muito interessante esse fenômeno, porque está mudando o comportamento de tudo. Tudo é. E depois é o seguinte, tem volta? Não tem. Não tem, mudou. Foi para adiante, né? Rafael, obrigado. Pô, prazer. Foi uma condição falar com você. Pessoal, precisamos prestar atenção nesses fenômenos. Nós aqui no programa Inovar não damos refresco, mandamos ver mesmo, mostramos que a presença da mulher não é um nicho, mulher não é nicho, né? Não é nada disso, é gênero. E nós precisamos aprender e subverter essa tradição brasileira histórica que vem sendo machista de uma forma da pior possível, escravocrata da pior maneira possível. E nós já aprendemos isso de todos os dias. Muito obrigado ao Rafael, de Niterói, um ponto de vista, uma visão concreta, faz pesquisa, parabéns, é um homem de negócios, não é isso? Claro. É isso aí, vamos que vamos. Obrigado.